Palmeiras 0, Fluminense 0 e ao menos ao meu ver, quero saber de vocês, mas para mim, Palmeiras dá adeus ao título brasileiro e resta agora a difícil disputa sábado que vem contra o Flamengo em Lima. Antes de começar o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, se inscrevam também nos canais do Sai Jogando, se para além de Palmeiras gostam de futebol brasileiro. Se forem se inscrevendo de Palmeiras, né, sejam palmeirenses ou não, ativem o sininho para receber as notificações do vídeo. Comentem, né, para a gente poder conversar um pouco, e se tiverem Twitter, me sigam lá para a gente conversar um pouquinho também sobre futebol de forma geral, mas sempre sobre Palmeiras também lá no Twitter. Bom, vamos pro vídeo, né. Como eu sempre falo, né, para mim, a derrota, o empate, você chegar numa final e perder, você disputar um campeonato até o final e perder, tudo isso é do jogo. O que me deixa um pouco fora do sério é quando passa pelas escolhas e por teimosias, né, e por distrações, a perda dos títulos, né. Hoje, para mim, o Palmeiras dá adeus à disputa do Campeonato Brasileiro. Acho que realmente o Palmeiras só vence esse Brasileirão se de fato o Flamengo fizer algo muito fora da curva, né? Porque são 4 pontos para tirar em 3 jogos restantes. E a questão aqui não passa, né, mais uma vez, simplesmente porque o Flamengo foi melhor que o Palmeiras ou algo do tipo. De fato, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras e mereceu o título brasileiro. Mas passa por mais do que isso. O Palmeiras enfrenta o Mirassol, que é um time que só com o salário do Abel Ferreira você paga todo o elenco. O Palmeiras enfrentou o Santos, tudo bem, com 12 desfalques, mas um Santos na zona de rebaixamento, no pior momento da sua história, tirando a queda para a Série B, né, no segundo pior momento da sua história, um time totalmente esfacelado, ainda que bem organizado taticamente. O Palmeiras pega o Vitória, mais um time na zona de rebaixamento, mais um time lutando lá embaixo, com uma folha salarial que é uma fração do que o Palmeiras tem em relação ao seu elenco. E depois pega o Fluminense, que pelo menos no primeiro tempo não estava fazendo tanta questão de ganhar esse jogo. No segundo tempo, e até na segunda metade do primeiro tempo, segundo tempo, acaba dominando o jogo, porque de fato o Palmeiras não oferece absolutamente nenhuma resistência, né? E um Fluminense que briga por vaga na Libertadores também, não é um time que está exatamente tão necessitado, ainda tem a disputa da Copa do Brasil para jogar, né? E aí nesses 4 jogos, né, nos 4 jogos decisivos que precedem a final da Libertadores, que podem te colocar num posto de campeão brasileiro já com antecedência para chegar grande numa final, sendo que antes desses 4 jogos você estava em primeiro lugar, o Palmeiras faz 2 pontos. 2 pontos em 12, né? O Palmeiras perde 10 pontos em 4 jogos. E o Flamengo não só ganha, né, os 3 pontos a mais que o Palmeiras, como também tem mais vitórias hoje, né? Não só empatou o número de vitórias, mas tem hoje uma a mais e 4 pontos a mais, né? Por isso, acho que o Palmeiras não tem mais condições de disputar o Campeonato Brasileiro. E a frustração não é pela derrota, não é por perder campeonato, isso é natural, né? Quando a gente torce, quando a gente gosta de futebol, a gente sabe que a gente vai ver muito mais fracassos do que vitórias, independente do time que você torce. Se você é torcedor do Real Madrid, você vai ver o time perder mais campeonatos do que ganhar campeonatos, né? Não é essa a questão. Eu cresci vendo o Palmeiras, quando se classificava, ser eliminado ou em fase de grupo ou em fase bem recente, bem no começo das eliminatórias de Libertadores, assisti 2 Série Bs, uma até mais pelo rádio, porque quase não passava na TV. Assisti, aliás, até 2015 eu vi 2 Série Bs, um Paulista e uma Copa do Brasil, né, em quase 15 anos de Palmeiras, né? Então, assim, a questão não é a derrota, a questão é o trabalho que te leva ao fracasso. Hoje o Palmeiras tem um trabalho de 5 anos, de um técnico que ganha um nível de salário que é a segunda prateleira da Europa. Como eu falei, né, paga o elenco inteiro do Mirassol, que é o 4º colocado do Brasileirão. O Palmeiras tem uma das melhores bases do mundo, um dos melhores CTs do mundo, tem um estádio gigante, uma torcida gigante, né, uma diretora, uma presidente que vocês sabem que eu critico absurdamente, mas apesar das questões políticas que eu acho que ela faz envolver o clube, né, e eu acho negativas ao clube, do ponto de vista da gestão, é uma pessoa extremamente presente, diferente do que acontece no São Paulo e em outros clubes.
um presidente que ofereceu ao técnico um elenco nível segunda prateleira da Europa, mais uma vez, né? A gente tem Vitor Roque, Flaco, a gente tem Alan, tinha Estevão e Rios até o meio do ano, então um elenco recheado, e o Palmeiras simplesmente, chegando à parte decisiva da temporada, sucumbe. E não é que sucumbiu fisicamente, porque essa é a desculpa, saiu, acho que segundo o Hernan, né, que eles não entendem as críticas dado o nível o número de jogos que se joga, o calendário brasileiro, né? É muito fácil de você desfazer essa falácia, porque compara com o time do Flamengo. O Flamengo é um time mais envelhecido do que o Palmeiras, jogou o mesmo número de jogos do que o Palmeiras e está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e está com moral para ganhar a Libertadores. Vai ganhar? Não sei. Quando apita lá em Lima, é 50-50. Futebol a gente conhece como que é, né? Agora, o Flamengo, que sofre fisicamente, e acho que é o principal ponto desse time do Flamengo é a questão física, consegue competir, consegue jogar, consegue compensar a falta de nível físico com organização tática, né? Com qualidade individual que o Palmeiras também tem, mas com potencialização dos seus jogadores. Aí o Palmeiras, a gente pega hoje o Fluminense, que é mais um time que jogou praticamente o mesmo número de jogos que o Palmeiras, não teve Libertadores, mas é um time que foi pro Mundial, que tem Copa do Brasil, tá na fase decisiva da Copa do Brasil, né, teve Sul-Americana, e tem um trabalho de poucos meses, né, com o Zubeldia, um técnico que a gente sabe que está longe de ser uma sumidade, né? Foi escorraçado no São Paulo, é um técnico razoável, um técnico em formação, não é um técnico descartável, não é isso que eu quero dizer, né? E simplesmente toma conta do jogo no Allianz Parque contra um Palmeiras com quase todos os seus jogadores. O Palmeiras só não tinha o Andreas Pereira. E é um nó tático, é um domínio do jogo que é um tanto quanto assustador, né? Porque passa... Eu já não tinha mais grandes esperanças desde os últimos 2-3 jogos no Brasileirão, mas assusta pra final contra o Flamengo, né? Porque é um nível de domínio, e não é físico, é domínio tático, né? Porque essa que é a questão. Se o Palmeiras tivesse o mínimo de organização tática, eu acreditaria bastante na vitória em Lima por causa da questão física do Flamengo. Porque se você compensa a organização tática, você se sobrepõe fisicamente ao time do Flamengo. Agora, a organização tática que o Palmeiras apresenta hoje, diante de um Fluminense que está num começo de trabalho, é algo assustador. E você pode falar, o Fluminense ganhou do Flamengo e tal. É clássico, né? Não dá pra comparar. E aí, em relação à questão física do time, entra uma outra questão que, pra mim, é bastante clara, né? Será que o time estaria esfacelando fisicamente se o Abel teimasse em utilizar perseguição individual, marcação individual em múltiplos setores? O Palmeiras estaria tão mal fisicamente se a gente fosse tão desorganizado taticamente? Eu peço para vocês prestarem atenção no tamanho, no tanto de distância percorrida pelos jogadores em determinados momentos do jogo. Isso é uma evidência da desorganização tática. A gente vê Alan dando pique, Felipe Anderson dando pique, Veiga, Fux, Gomes, a gente vê quase todos os jogadores do Palmeiras dando piques da direita para a esquerda, da frente para trás. Um time que corre errado vai correr muito mais, um time desorganizado vai cansar muito mais. É inevitável que seja assim. Então eu me pergunto, Palmeiras estaria, supostamente como está, mal fisicamente, se o Abel continuasse teimando em perseguição individual? Se o Palmeiras fosse organizado, o Palmeiras estaria da forma que está fisicamente? Porque um time organizado não tem jogador correndo de lá para cá o jogo inteiro. É um time organizado, cada um sabe onde jogar, sabe quais espaços ocupar. Vocês viram o time do Fluminense dando pique aleatório no meio do jogo? E não é só contra o Fluminense, né? Eu já venho percebendo isso há alguns jogos. O time do Palmeiras corre errado. E quando todos correm errado, é porque não tem organização tática. Quando um jogador corre errado, como eu já falei quando o Abel colocou o Alan de 8, é porque ele não domina ainda a disposição tática daquela posição, daquela função em campo. Agora, quando o time inteiro corre errado, a culpa não é dos jogadores. A culpa é da falta de organização tática do time, né? E aí, mais uma vez, o Abel coloca uma formação que já não deu certo, né? Eu vou citar mais uma vez o vídeo do Análise Verdão em que eles falam, para o Palmeiras voltar a jogar bem, tem que repetir o que deu certo e não fazer aquilo que deu errado. Que é uma coisa que ficou engraçado, né? Ficou cômica no vídeo, que eles repetiam isso bastante, porque no fundo é isso, né? A gente tem não vou dizer uma temporada, porque para mim já são 3, 2023, 24 e 25, 3 temporadas de teste, em que você sabe o que dá certo e o que dá errado.
E aí, mais uma vez, o Abel coloca um time que não deu certo. O Palmeiras entra com 2 5, nem um 8, certo? Então, Aníbal Moreno e Emiliano Martinez. Todas as vezes que esses jogadores jogaram juntos, o Palmeiras foi mal e não dominou o meio de campo. Poderia se esperar, né, que com 2 5, 2 jogadores de marcação, você teria um domínio do meio de campo, mas não é o caso, né? Até pela característica dos dois. Aí você entra com o Kelvin pela direita, Piquerez pela esquerda, Gomes e Murilo, Flaco Lopes, Roque, e aí o Alan pela direita, e aí mais uma escolha que pra mim não faz muito sentido, que é entrar com o Sousa num jogo dentro de casa em que você precisa propor jogo, né? O Sousa é um jogador de transição, é um jogador de velocidade, não é um jogador que joga com a bola no pé. E mais uma vez não deu certo entrando para jogar, né? O Sousa entrou, jogou bem contra a LDU, por conta de aspectos específicos. Ele deu um time que dá muito espaço, ele ali daria certo, né? E não dá para comparar um jogo que você começa com 3-0 contra, né, com um jogo que começa 0-0. De todo modo, para mim não faz sentido entrar com o Sousa, e aí você poderia falar, bom, Felipe Anderson tá em má fase. Eu não vou falar nada do Felipe Anderson, não vou criticar o Felipe Anderson enquanto ele jogar como auxiliar de lateral. Jogo passado ele terminou o jogo como lateral esquerdo. Isso pra mim é inaceitável, e eu não vou criticar um jogador que é simplesmente prejudicado pelo esquema tático deliberadamente prejudicado pelo esquema tático que o treinador escolhe colocar, tá? Então você coloca lá o Sousa, que não consegue jogar, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco Lopes jogou bem na temporada e na carreira como segundo atacante /10, né, voltando para armar a jogada. Abel Ferreira simplesmente abriu mão dessa característica do jogador, né, que mais deu certo e que fez com que o Palmeiras alcançasse o segundo melhor ataque do campeonato. Abriu mão, o Palmeiras parou de fazer gol. Né? Por que será? Né? Por que será que parou de fazer gol? E aí a gente vai para o segundo tempo e o Abel saca o Alan, né? Tira o Aníbal Moreno e coloca o Veiga para jogar de 8, que é um jogador que não tem condições de jogar de 8. Acho que até se ele conseguir alcançar um nível físico superior, ele poderia se adaptar àquela função dentro de determinados contextos, mas não é o caso hoje. Então o Abel tira o Alan e coloca o Facundo Torres, que simplesmente não pega na bola. E aí, pra mim, é um pouco culpa do jogador, mas é também, a gente sabe que não é tudo culpa do jogador, né? O Facundo não é um bagre totalmente tosco, não. A gente vê que pelo gesto técnico ele sabe jogar bola. Agora, desde que ele chegou, ele não foi potencializado. E aí, mais uma vez, quando todos os jogadores estão em uma fase, quando nenhum jogador consegue ser potencializado dentro de um clube, o problema não é individual, o problema não é dos jogadores, o problema é de quem comanda. Se o Facundo chega e ele não dá certo, e o Sousa come a bola, o Emiliano joga muito, o Aníbal, o Vitor Roque, aí é uma coisa, você fala, bom, a gente tá vendo que o Facundo tá em outra rotação. Agora, quando você contrata uma série de jogadores e o único que dá certo é o Vitor Roque porque ele corre igual um louco em campo, porque ele percorre sei lá quantos quilômetros por jogo, aí a culpa não é dos jogadores. Né? Então, eu não vou vir aqui ficar criticando o jogador se todos eles estão mal. Né? Eu falo do Mikael porque eu enxergo no gesto técnico dele falta de capacidade para ser um jogador de Série A do futebol brasileiro. Tá? É essa a minha leitura em relação ao Mikael. Ele pode fazer aqui e ali boas partidas, tá? Mas pra mim ele não é jogador pro Palmeiras por causa disso, tá? Agora o resto, também não acho que o Facundo seja, também acho que o Emiliano não seja, mas é preciso apontar que se todos estão mal, a culpa não é dos jogadores. Né? Será que o Facundo Torres não poderia jogar no Fluminense, por exemplo? No Galo, no Internacional, no Mirassol? Né? Será que o Facundo Torres não seria titular no Mirassol? O Sousa, o Emiliano Martinez, o Aníbal Moreno, o Kelvin, o Jefté, né? O Bruno Rodrigues? Será que nenhum desses jogadores seria titular no Mirassol, no Botafogo? Né? Então, assim, é difícil ficar falando mesmo, mas é que a repetição do mesmo, né, do erro, continua. E a gente vai pro 4º jogo seguido que a gente não consegue vencer, mesmo times na parte de baixo da tabela, times na parte de cima da tabela, times na parte do meio da tabela, times esfacelados, times inteiros, times bem e mal fisicamente, bem e mal com mental. Não tem mais G6. A questão é que o Palmeiras tá mal com todos os times. E só pra vocês não dizerem que eu tô passando pano pra Flaco Lopes, se semana passada não, no último jogo, eu acho que ele tomou a decisão certa naquela jogada que ele foi bastante criticado. Hoje o que ele fez é absurdo, tá? Ele tem 2 jogadores, 2 defensores na frente dele, e ele não tem ângulo para bater com a perna esquerda, que é a forte, né? Nem tá bem posicionado em relação ao seu corpo para finalizar. Enquanto isso, você tem o Vitor Roque
preparado, com o corpo postado, em posição de finalizar até de primeira, né, com ângulo, com distância certa para o gol e com menos marcação, e o Flaco Lopes tenta finalizar. Ali não tem o que dizer. Ali o Flaco Lopes errou, foi absolutamente individualista. E aí, nesse tipo de lance, né, é claro que não é tudo do técnico, mas é preciso que você tenha ingerência sobre os jogadores de falar: isso não é aceitável, isso não pode acontecer de novo. Porque aconteceu no último jogo, não com ele, mas com o Maurício. Né? Mais uma vez, acho que o Flaco acertou no último jogo, hoje foi um absurdo. Mas o Maurício deixou de colocar o Bruno Rodrigues na cara do gol. E aí falta ao técnico chegar para esses jogadores e falar: isso não vai acontecer de novo, porque se acontecer você vai pro banco e você não joga mais. Falta ingerência. Né? Eu falava desde o começo do ano: o Palmeiras está montando um elenco jovem, né? E isso vai ter o seu bônus e vai ter seu ônus. O bônus é que o Palmeiras vai chegar no fim da temporada fisicamente superior aos outros times do Brasil, até porque tem um núcleo de performance, né? Um núcleo de medicinal, de questão física, né? Muito melhor do que dos outros times. E aí você soma isso a um time jovem, né? A gente vê o Palmeiras com mais capacidade física do que o Flamengo, por exemplo, que é um time envelhecido. Agora, qual que é o ônus de você construir um time jovem? O ônus é que você tem jogadores que não são decisivos, que vão sofrer em momentos importantes, que vão sofrer diante do gol, que vão perder gols que não se pode perder. Né? Contra a LDU eu comentei, Vitor Roque e Flaco Lopes sentiram o primeiro tempo. Voltou muito bem no segundo tempo o Roque, mas sentiram muito o primeiro tempo. Isso poderia ter custado a classificação para a final da Libertadores. E aí você coloca o Facundo num contexto desse e ele vai mal. O Emiliano Martínez tem 20 e poucos anos, Facundo a mesma coisa, Sousa a mesma coisa. Qual que é o culhão que esses caras têm? Qual que é a experiência que esses caras têm? Aí você olha pro Flamengo, você tem Bruno Henrique, você tem Pedro, você tem Arrascaeta, você tem Saul, você tem Jorginho, você tem o próprio Pulgar. Eu vou fazer depois um vídeo, provavelmente faço uma live na segunda com o Vasco pra gente falar um pouquinho com vocês, mas vou fazer um vídeo também analisando a final, né, de Lima. Mas você tem um time acostumado a ganhar. E time que ganhou, vários jogadores que ganharam no Brasil, que ganharam na Europa, que ganharam em outros países da América do Sul, né? Então, assim, essa é uma grande diferença. Chegou lá em Lima, Palmeiras tem um vermelho no começo do jogo, acabou o jogo. O Flamengo tem um vermelho no começo do jogo, você tem um monte de cara para chamar a responsabilidade e falar: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, a gente vai se organizar assim e a gente vai conseguir conter o jogo. Essa é a grande diferença, né? Se você tem algum percalço durante o jogo, você tem gente com estofo, com experiência para colocar o jogo debaixo da asa, né? Para colocar o jogo no bolso e levar a coisa para frente, né? Não é todo jogador jovem que é o Endrick, né? Então, bom, hoje é mais um desabafo, né? Porque do ponto de vista tático é um pouco mais do mesmo, né? Vamos lá pro campinho pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, como vocês sabem, né, a escalação do Palmeiras já falei também no começo do vídeo de cabeça, mas tá aqui. E aí vamos pensar um pouquinho quais são, além da escalação, né, ou seja, a dobra de 5 sem um 8 de fato, né, apesar de o Palmeiras também não tem um 8-8 no elenco, né, tem um meia central que é o Andrés, mas aqui o Aníbal fazendo essa função. E aí com 2 pontas, hoje um pouco mais pontas, ainda que não sejam exatamente pontas, né, meias barra pontas, dependendo do momento do jogo, mas jogadores de mais intensidade, de mais velocidade e que chegam ao fundo do campo, Alan e Sousa, né? Mas aí o que a gente tem? Algo que recorrentemente vem dando errado no Palmeiras, né? Primeiro, a dobra de 5, né? E aí a escolha de jogadores, não é tática. Emiliano Martínez e Aníbal, eu já falei sobre isso, não vou ficar me alongando aqui. Qual que é outra coisa que vem dando errado, que o Abel Ferreira continua insistindo, né? Saída de 3 com o volante. E aí qual que é o problema? Que eu já falei inúmeras vezes e acabo ficando repetitivo aqui, né? Porque a coisa não muda. Quando você faz uma saída de 3 com o seu volante em um time que já é desorganizado no seu meio, que já é despovoado no seu meio, você gera um buraco entre a zaga e o meio de campo. O Palmeiras hoje é um time dividido em 3. E aqui no campinho de hoje fica um tanto quanto claro, a gente tem quase que uma linha reta aqui, dividindo os 5 de trás e os 5 da frente, né? O Emiliano sendo o Aníbal sendo o único a fazer essa junção entre os dois. E a gente sabe que ele não tem qualidade técnica para isso. Ele é um jogador de destruição, não um jogador de criação. E por isso o Palmeiras não consegue jogar contra o Fluminense. Por quê? Como todo técnico minimamente... minimamente inteligente, que sabe minimamente ler o jogo, o que o cara vai fazer?
É só olhar para o campinho do Fluminense, não tem segredo. Ele vai empilhar meias, né? Quando você joga contra um time que não tem ninguém no meio, você empilha meias e você ganha o jogo. Você controla o jogo mais do que você ganha. Porque ganhar, né, a vitória, ela é decorrente. Você nunca pode garantir uma vitória. Mas contra um time tão fraco no meio de campo, você consegue garantir o controle do jogo. E foi o que o Fluminense fez. O Zubeldia, que mais uma vez está longe de ser um gigante, não, um gênio, ele coloca Martinelli, Lima, Nonato e o próprio Everaldo para fazer esse pivô, para receber essa bola, além do Canóbio, que é um jogador muito físico, e o Serna, que é um jogador, além de físico, bastante técnico. Né? Então você coloca 3 jogadores no meio de campo que tem qualidade para sair e força para marcar, né? Até com o Nonato e não com o Ganso ou outros jogadores mais técnicos, o Fluminense ganha ainda mais força no meio de campo. E você tem a velocidade de Canóbio e Serna para atacar as costas dos laterais. Não é por acaso que Piquerez e Kelvin estão tão atrasados, né, no campo, é porque você tem que marcar esses 2 jogadores. E aí você tem o Everaldo para fazer o pivô e segurar ao menos um dos zagueiros. Né? E aí é mais um motivo do não fazer sentido esse tipo de função aqui em todo o jogo. Né? Se você tem um atacante fixo contra o outro time, para que você vai jogar com 3 zagueiros? Ou com 3 caras na função de zagueiro? Né? Você joga com 2 e você povoa o meio de campo, você ganha o jogo no meio de campo. Não adianta fazer isso daqui. Né? E a gente tem visto que não adianta. O Palmeiras jogou bem, com saída de 3 com o Giai, povoando o meio de campo, deixando o Aníbal Moreno na frente da zaga e dando liberdade para o Lucas Evangelista ser um meia central e ligar todas as áreas do time. Né? Quando você atrasa esse volante, você perde a ligação entre zaga e meio de campo, e você perde a liberdade que o meia central tem para rodar todo o centro do campo e fazer a ligação entre os vários setores do jogo. Não é nada muito absurdo, né? Eu não estou falando aqui de tática num nível muito abstrato, né? São coisas óbvias do jogo, né? Que a gente consegue enxergar assistindo o jogo. A gente não precisa nem vir para o campinho aqui. O campinho, mais uma vez, ele explicita o que é o jogo. E só isso, né? Então, vejam como é simples você negar o jogo ao Palmeiras. O Fluminense faz isso e o Palmeiras simplesmente não consegue jogar. Eu não vi as estatísticas ainda, vou ver aqui agora com vocês, sobre cruzamentos. Eu não sei nem se eles dão aqui, mas a gente vê que, por exemplo, o Palmeiras não teve menos do que 1 gol esperado dentro de casa, e o Fluminense, jogando fora de casa, tem mais finalizações, né, tem menos defesas do goleiro, tem mais gols esperados, o mesmo número de grandes chances criadas, quase o mesmo número de escanteios, né? Então, assim, muito mais desarmes, quase o mesmo número de passes, né? São 50 passes a menos, é muito pouco, né? Um time jogando fora de casa, um time com menos de 6 meses de trabalho, gente, certo? Um time que simplesmente domina o Palmeiras. Eu queria ver as coisas de cruzamentos, né? Eu não sei onde fica aqui, porque não é uma coisa que eu costumo ver aqui, né? Então, a gente teve 35 cruzamentos, né? Só isso. A jogada do Palmeiras é receber a bola, tocar de lado, tocar de lado, tocar de lado, pegar a bola da intermediária e tacar na área adversária. São 35 cruzamentos com aproveitamento de 17%, ou seja, a bola chega a um jogador do Palmeiras, né, e aí pode chegar assim, triscou, pegou nele e foi para fora. Aqui não é necessariamente chegar nele com chance de fazer o gol. Encostou no jogador do Palmeiras primeiro. 6 vezes das 35 vezes que o Palmeiras cruzou na área. Em comparação, o Fluminense cruzou 15 bolas. Né? Então, assim, isso diz muito sobre o que é o Palmeiras de Abel Ferreira. Né? É um time sem ideias, é um time que não potencializa jogadores, é um time sem associação, sem triangulação, sem jogadas ensaiadas. Gente, as jogadas ensaiadas do Palmeiras são patéticas, né? Pelo amor de Deus. Cruzamento é bola para trás e perde a bola ou então cruza no zagueiro. Falta a mesma coisa, um toquinho pro lado e um chutão pra área, né? E, gente, pelo amor de Deus, o Abel é o cara que mais ganha dinheiro na América do Sul. Até quando a gente vai ficar se diminuindo enquanto clube para uma pessoa? Se o Abel Ferreira sair amanhã, você vai ter 15, 20, 30 treinadores implorando para treinar o Palmeiras, porque sabem que aqui eles conseguem ganhar. E eu não tô nem falando de Arthur Jorge, tá? Tô falando de técnicos piores do que o Arthur Jorge. Conseguiriam ganhar aqui no Palmeiras. A gente tem no Flamengo
esse exemplo, né, de tática, né, em relação a técnico. O Flamengo trocou técnico ano a ano e continuou ganhando. E o Palmeiras a gente fica refém de um cara que, além de cagar na cabeça do torcedor, coletiva sim, coletiva não oferece mais nada em campo desde 2023. Desde o começo de 2023. Bom, gente, por hoje é isso. Eu peço desculpa um pouco pela falta de ânimo, aqui realmente está difícil, né, manter algum ânimo diante dos jogos que o Palmeiras vem apresentando. Bom, mais uma vez eu convido vocês, provavelmente segunda eu vou avisar vocês, mas eu vou tentar fazer uma live com o Vasco, pra gente conversar um pouquinho sobre o Palmeiras com vocês. Pretendo também essa semana fazer um vídeo sobre a final. Deixo já uma sugestão, o Josa Novales, que para mim é um dos melhores, junto com a Marília Ruiz, talvez acho que os dois são, para mim, os melhores jornalistas esportivos do Brasil. O Josa fez um grande vídeo analisando a final e pensando o ponto positivo e negativo do Flamengo, do Flamengo e do Palmeiras, né? Então eu sugiro que vocês assistam, vou deixar na descrição, se eu lembrar, ou então aqui nos cards, não sei. De todo modo, né, não sai jogando toda terça, toda quinta. Quinta passada a gente não teve por causa do Majestoso, mas a gente tem live às 8. Vou avisar vocês do horário, porque essa terça tem jogo do Palmeiras às 9h30, se eu não me engano, né? Então provavelmente a live vai ser às 7h30 e não às 8. Mas eu aviso vocês, mas só deixando o convite. Live na terça-feira não sai jogando, live na quinta-feira não sai jogando. Provavelmente uma live na segunda ou na quarta, aqui no canal, pra gente conversar um pouquinho sobre essa fase do Palmeiras e a perspectiva para a final. E claro, no sábado, na final de Lima, eu acho que eu vou conseguir fazer uma live com o Vasco, que vai estar lá em Lima pra gente conversar, igual ele estava lá em Buenos Aires da última vez. E também pretendo, além de fazer uma live com ele, antes de começar o jogo, estar ao vivo com vocês pra gente analisar a escalação do Abel Ferreira e tentar entender, antes de entrar em campo, quais são as possibilidades táticas do Palmeiras, né? Por hoje é isso. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e eu vejo vocês segunda ou terça, né? Vou avisando vocês. Um grande abraço.